Então, agora nós vamos para o tópico número 5 dessa aula número 2. Nós estamos dando continuidade à questão das estruturas organizacionais. Já vimos sistema formal e sistema espontâneo. Então, aqui eu gostaria aí de ter a atenção de vocês para algumas coisas. Aqui nós vamos falar de funções administrativas, a base de atuação dessas funções administrativas e a sua definição. Então, uma regrinha mnemônica, aquela que a gente utiliza as letras iniciais, P, O, L, C. Gostaria que vocês gravassem isso, P, O, L, C, POLC, P-O-L-C. Planejar é uma primeira função administrativa, organizar, liderar e controlar. São 4 qualidades, 4 funções da atividade do gestor: planejar, organizar, liderar e controlar. POLC, POLC. O planejamento, ou planejar, que é a ação, qual que é a base de atuação? Se trabalha no planejamento com os conceitos, com as ideias, com as hierarquias, com os princípios, com os valores, com conhecimentos. Tudo isso são ideias. Aquilo que nós temos é o conhecimento que nós estamos desenvolvendo agora durante esse curso. Para poder fazer planejamento, eu preciso ter ideias. Definição de planejamento, pelo menos entre aquelas que são mais recorrentes. Então, fixar objetivos e predeterminar, antecipar-se, um curso de ação futura para alcançá-los. Ok? Agora vamos falar da organização. Organizar outra atividade, qualidade, competência de um gestor. O organizar, em geral, podemos aplicar ou de outras dimensões, mas aqui no caso estamos falando mais das coisas, dos recursos concretos que nós temos, equipamentos. Então, nós podemos falar aqui de coisas. Arranjo, arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. Então, planejar, agora, organizar se refere à base de atuação, coisas. Liderar. Também se pode utilizar a expressão dirigir. Eu estou preferindo utilizar a liderança ou a capacidade de conduzir mudanças, que nós todos temos que ser capazes disso, de conduzir mudanças, gravar isso, conduzir mudanças. E o liderar se refere à gestão de pessoas, a base de atuação, pessoas. E é uma pessoa humana com as suas características. Então, a definição é designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos. E ainda outra função administrativa é o controle, controlar. Qual que é a base de atuação do controle? Visa a monitoramento de resultados. Então, a definição é assegurar o progresso em relação aos objetivos, de acordo com o planejamento. É como se nós tivéssemos o roteiro, enfim, o caminho, o roteiro de viagem de um avião que vai de uma cidade a outra, de um aeroporto para outro, e é preciso ter uma série de condições, de mecanismos que estejam funcionando, a checagem de tudo e combustível suficiente para ir de um lugar ao outro. Então o controle é ver se a rota desse avião está indo de acordo, porque a meta, o objetivo é chegar na outra cidade com conforto, a tempo e segurança. Então, controlar. E nós sabemos da máxima que diz assim: aquilo que você não controla, você não administra. A gente pode reduzir o controle nos sistemas novos modos de administração. A gente vai diminuindo os controles e capacitando maior as pessoas, empoderando-as, aumentando a sua responsabilidade e para que elas assumam o risco. Quer dizer, quanto mais próximos da capacidade de ser dono da sua própria ação,
ou do resultado do trabalho, porque a pessoa é um sócio ou é o dono do negócio, melhor. Então aqui nós temos as 4 funções chaves dos administradores, gestores, e aqui é planejar, organizar, liderar e controlar, ok? Aqui só para destacando, eu coloquei em slide 2 slides para a gente rever que a função administrativa é planejar, a base de atuação, ideias, a definição é fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los. Estou repisando e repassando isso pela importância. POLC, planejar, organizar, se refere a coisas, arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. E ao último slide desse tópico, liderar e controlar, liderar se refere a pessoas, gestão de pessoas. Então, designar as pessoas, quais são as pessoas competentes ou mais adequadas para realizar a tarefa e provocar a ação intencional, a intenção de fazer com que as pessoas se dirijam em direção aos objetivos. Então, liderar. E controlar, o controle visa resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejado. Então aqui nós temos as funções administrativas que vão dar também aquelas competências chaves que nós temos que ter para desenvolver o nosso trabalho. Vamos organizar um evento. O evento de treinamento ou capacitação numa empresa. É o nosso programa de treinamento e capacitação e desenvolvimento de pessoas. Eu preciso planejar, organizar. Planejar está referido a ideias, os conceitos chaves. O organizar aos conceitos que nós precisamos organizar em relação aos recursos. A liderança, como é que nós vamos fazer para mobilizar as pessoas em relação a essas metas, e o controle, que é a checagem sucessiva. Nós costumamos trabalhar aqui com o ciclo, planejar, desenvolver, fazer, PDCA, checar, planejar, plan, C, checagem, checar, e a ação corretiva, planejar, fazer, checar e a ação corretiva, e assim em ciclos sucessivos podemos ir melhorando a nossa atividade. Planejar, fazer, checar e atuar corretivamente. Então nós aqui encerramos o nosso tópico. Gostaria que vocês fossem estudando e definindo bem no glossário, enfim, as palavras-chave que vocês não estão ouvindo pela primeira vez, e vamos fazendo um resumo para que os nossos trabalhos não tenham, trabalho de preparação para as provas não tenham que ser de última hora.